Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos então hoje para nossa aula de matemática. Então, na última aula de matemática, a gente terminou o conteúdo que nós vimos sobre fração, certo? Não que a gente não vá mais estudar sobre esse assunto, nós vamos sempre voltar para esse conteúdo. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho o conteúdo que nós vamos estudar. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre volume, certo? Então, o que é o volume? Você já deve ter visto o desenho de um cubo em que algumas linhas são pontilhadas ou tracejadas. Então, aqui nós temos um cubo e as linhas de trás geralmente são feitas por tracejadas ou pontilhadas. As linhas tracejadas indicam as arestas do cubo que ficariam ocultas, certo? Se estivéssemos olhando para o objeto, por isso indicam que é o desenho de uma forma espacial, de um objeto que tem volume, como este cubo de plástico. Então, no caso, essas arestas aqui de trás são arestas que a gente não enxergaria. Ó, quando a gente vê esse cubo aqui, a gente vê a aresta dele aqui, a gente sabe que ele tem uma aresta aqui, mas a gente não vê. Por isso que ela fica empontilhado. Este é um círculo, certo? Certo. E nessa figura, o que o desenhista quer dizer com essa marquinha que pôs no aqui dentro do círculo? Esse é um recurso para dar a impressão de volume quando queremos desenhar uma esfera. Existem outros recursos que são usados para dar a sensação de volume. Então, por exemplo, aqui é somente um círculo, mas quando a gente põe algumas características no desenho, dá a impressão de que é uma esfera, de que dá para pegar aquilo, né? Que ela ocupa um espaço no lugar onde ela está. Então, aqui nós temos a bola verde. Na bola verde foi usado um efeito de sombra, de luz. Na outra, além de luz, bem na frente as estrelinhas são maiores e vão ficando mais esticadas e menores na parte de cima, que também dá a ideia de volume, de algo que está ocupando um espaço, tá? Em que você pensa quando ouve falar em volume? O que você acha que é volume quando vem na sua cabeça? Ah, para mim é o volume do som, a baixa de volume da televisão, né? E você sabe a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial? Bom, é justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Então, o volume é o espaço ocupado por determinada figura, objeto, tá? Determinado objeto. A figura, o círculo, ela não ocupa um lugar no espaço. Ela não tem ali um recipiente onde você pode armazenar, certo? E assim é a diferença das figuras planas e das figuras espaciais. Porque as figuras planas, elas estão apenas desenhadas aqui e feitas. As espaciais são aquelas que a gente consegue montar, certo? E ver ela todinha assim, igual a gente está vendo aqui. Como o caso da esfera e o caso do cubo. A gente já vai entender um pouquinho melhor sobre esse tema. E agora, na página 12, a gente tem uma experiência e eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção nessa experiência aqui. Muito bem, então, turminha, vamos fazer a nossa experiência aqui da página 12, tá? Bom, agora que eu comentei com vocês sobre esse cubo, essa bola, esse círculo, talvez vocês não tenham entendido muito bem a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial, tá? E eu vou mostrar para vocês agora a diferença para vocês entenderem bem esse conceito, ok? Bom, eu tenho aqui desenhado no papel uma garrafa, tá vendo? É uma tentativa de uma garrafa, né? Vocês sabem que meu dom artístico não é muito bem aprimorado. Mas aqui eu desenhei uma garrafinha. E essa garrafa que está desenhada aqui, eu não posso tocar nela, não posso pegar ela, porque ela está desenhada. Então, é uma figura plana, ok? Uma figura plana. A partir do momento que eu pego essa garrafa aqui, já é uma figura espacial, porque eu posso pegar nela e posso colocar coisas dentro dela, ok? Nós também temos uma diferença muito interessante no quadrado. Vocês estão vendo um quadrado aqui? Esse quadrado que eu desenhei? Um quadrado bidimensional, porque ele tem duas dimensões. Ele tem base e tem altura. Um quadrado desenhado no papel. Uma figura plana. Quando vocês têm uma atividade, não sei se vocês já viram uma atividade dessa, que fale assim:
recorte o quadrado e cole em tal lugar. Essa atividade ela está errada. Sabe por quê? A partir do momento que eu recorto esse quadrado, eu já tenho ele recortado aqui, o que aconteceu? Já não é mais um quadrado. Isso aqui não é mais um quadrado. Professora, como assim não é quadrado? A partir do momento que eu recortei, ele se tornou uma figura tridimensional com 3 dimensões. Porque agora ele tem base, ele tem altura e ele tem espessura, mesmo que seja bem fininha, mas ele tem espessura, ok? Eu vou ler um texto aqui que é exatamente sobre isso que eu estou falando e quero que vocês prestem atenção. O mundo em que vivemos é tridimensional. Nós somos tridimensionais, porque nós temos base, nós temos altura e nós temos espessura, ok? Uns são mais gordinhos, outros mais magrinhos, mas todos nós temos espessura. Tudo o que nos cerca é tridimensional. O bidimensional é do mundo das ideias e existe no mundo tridimensional enquanto representação. Então, o quadrado foi representado aqui. Ele está no nosso mundo tridimensional porque ele está representado numa figura plana. Um quadrado, por exemplo, existe quando alguém o desenha no papel, ok? Então, o quadrado existe porque ele está aqui desenhado. Não é um objeto que se pode pegar e se você recortar exatamente o pedaço quadrado do papel, o objeto obtido não será um quadrado, será um paralelepípedo, de altura bem pequena, mas um paralelepípedo e não um quadrado. Então é isso que eu acabei de explicar para vocês. A partir do momento que a gente recorta, isso aqui já não é mais um quadrado, é um paralelepípedo, de base, altura e espessura ou largura, tá bom? Muito bem. Então que a gente já entendeu a diferença entre uma figura plana de uma figura espacial, nós vamos entender esse conceito agora de volume e vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, para nossa experiência, nós temos 2 copos com marcações no mesmo lugar, tá bom? Então, eu estou usando aqui um copo descartável. Gente, essa experiência aqui vocês podem fazer na sua casa também, tá bom? Não é obrigatório fazer, mas se você quiser, você pode fazer também com os materiais que você tiver aí. É uma experiência bem simples. E se você fizer, me marca, manda uma foto pra mim, ou se você tiver Instagram e for colocar no Instagram, me marca também no Instagram, pra eu poder ver que você fez, tá bom? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu tenho aqui nessa jarra uma água colorida. Na verdade, nada mais é que uma água com suco em pó, porque é o que eu tinha aqui, não tinha corante em casa. Então você pode pôr suco em pó ou pode usar água normal mesmo, tá bom? Para você ver o que vai acontecer. Então nós vamos encher o nosso copo na altura que tá pedindo aqui, que eu marquei aqui, e depois nós vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Acompanha lá na página 12 pra gente ler depois o que a professora tá falando com os alunos dela. Então vamos encher aqui esse copo, tá? Você pode, se você for fazer essa experiência, você pode fazer num copo de vidro. Se você fizer num copo de vidro, peça ajuda da sua mãe ou do seu pai, de algum adulto, tá? Pra você poder fazer essa experiência sem se machucar. Porque vai que você derruba o copo, quebra, né? É perigoso. Então aqui eu tenho o suco. Deixa eu pôr mais um pouquinho nesse aqui, que ficou um pouquinho menos. Vamos ver se agora está na mesma medida. Está todos na mesma, está igualzinho na mesma medida. Eu vou sair daqui que o jaleco é escuro, né? Aí não dá pra ver a medida do copo. Bom, nós temos 2 copos com a mesma medida. Se você for fazer a medida do copo por água, quiser fazer com mais, quero pôr mais água, pode fazer. Só cuidado na hora de você pôr um objeto, pode transbordar, tá bom? Então nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma pedra, mais ou menos pesada. Você pode pôr uma pedra, pode pôr um brinquedo pesado. E agora a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar esse copo e vou jogar essa pedra aqui. Opa! O que aconteceu com relação a um copo do outro? Vamos ver então o que a professora está comentando com os seus alunos ali na página 13? Vamos ver. Coloquem então, vamos ver tudo que ela colocou, né? Tudo que ela falou. Coloquem um pouco de corante na água, coloquem quantidades iguais de água com corante nos 2 copos e marque a altura deles. Então foi o que eu já tinha feito. Com
cuidado, depositem a pedra dentro de um dos copos. Observem o que acontece com a água do copo. E aí, gente, o que aconteceu com a água do copo que a gente colocou a pedra? Então, ali está perguntando, né? O que aconteceu com a água do copo em que foi colocada a pedra? A água que estava ali naquele copo subiu, né, dentro do copo e ficou acima da marca que a gente tinha estabelecido. E o copo ficou mais cheio do que o outro, ok? Olha ali a explicação da professora para a gente entender. A pedra colocada nesse copo aqui deslocou uma parte da água e o volume ocupado dentro do copo aumentou, tá bom? Então, o volume que a água ocupava aqui dentro tá maior do que o outro copo que está sem a pedra, tá bom? Então, essa foi a nossa experiência para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito. E quando a gente for fazendo os exercícios, as atividades, eu tenho certeza que a gente vai entender um pouquinho melhor, tá bom? Então é isso, turminha. Essa foi a nossa experiência. Continue aí que tem mais exercícios desse assunto, tá bom? Vocês viram na experiência que a gente viu? E quando a gente põe a pedra no copo, o que acontece com o suco, a água colorida que estava ali no copo? Ela sobe, ela aumenta, né? Então, a gente, como vocês viram na experiência anterior. Então, aqui, na página 13, nós temos algumas atividades. Eu gostaria de fazer junto com vocês para a gente entender esse conceito melhor, tá bom? Podemos medir o espaço ocupado por um objeto usando cubinhos de madeira. Provavelmente vocês já viram na escola aquele material dourado. E a nossa aula ao vivo eu também vou mostrar para vocês entenderem melhor, tá bom? O volume da pilha do lado é igual a 5 cubinhos. Então, imaginem que a gente está com 5 cubinhos aqui, ó. Igual a gente tem aqui, ó. Duas fileirinhas com 2 e um em cima. Bom, são 2 filas de 2 cubinhos e mais um cubinho na parte de cima. E qual é o volume dessa outra pilha aqui? Como que a gente vai saber quantos cubos tem aqui? A gente não consegue ver todos os cubos, né? Que estão. Então, para a gente poder saber, temos que contar os cubinhos que estão visíveis e também aqueles que a gente não vê. Então, por exemplo, eu tenho 2 pilhas de 3 cubinhos. E eu tenho 2 pilhas de 2 cubinhos. Então, se eu fosse contar isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo isso lá atrás. Agora em cima. 7, 8, 9, 10. Ok? Bom, então, desses cubinhos aqui, desse volume que eu vi, quantos tem? A gente precisa saber quantos cubinhos na segunda pilha a gente só consegue ver. Tá perguntando aqui. Quantos cubinhos a gente consegue ver? Que estão visíveis para nós. Vamos ver? A gente vê esse de cima. Então, 1, 2. Esse aqui também. 3, 4. 5, 6, 7, 8. Esse aqui o último. Então, é possível ver 8 cubinhos, tá? Logo vocês vão conseguir entender mais. Bom, quantos cubinhos estão completamente ocultos que a gente não consegue ver? 2 cubinhos, né? Estão completamente ocultos. Estão de um jeito que a gente não consegue visualizar. A pilha com volume igual a 5 cubinhos tem 4 cubinhos na primeira camada, então é esse daqui. Tem 4 cubinhos. Opa, não dá pra ver, né? É esse daqui. Esse daqui. 4 cubinhos na primeira camada e tem um na camada de cima. Olha aqui. Então, esse cubinho tem 5 cubinhos, 4 na primeira camada e um cubinho na segunda. Se você completar a segunda camada, que formato o volume terá essa pilha? Complete a frase abaixo com o formato e o volume total da pilha. Bom, se a gente pegasse esse cubinho, completasse aqui, ó, colocasse mais uns cubinhos aqui. Como eu não desenho muito bem, né, não vou conseguir fazer isso. Mas se a gente fosse completar, eu esqueço que vocês não estão enxergando, gente. Agora sim. Se a gente fosse completar esses cubinhos aqui, ó, para ele fechar, para completar o que está faltando. Vamos ver.
Pergunta. Será o formato do quê? Que figura, que formato que vai aparecer aqui? Um cubo. Então, aqui a gente escreve cubo. E ele vai ter quantos cubinhos no total? Ele tem 1, 2, 3, 4 embaixo, mais 1, 2, 3, 4 em cima. Vai ter 8 cubinhos no total, ok? Cada cubinho tem 1 centímetro de aresta. Quanto mede a aresta do cubo formado pelos 8 cubinhos? Bom, a gente precisa pensar aqui, ó. Se ele tem 1 centímetro de aresta, agora ele vai ter a outra parte aqui. Quantos centímetros ele vai ter? Esse que vocês não estão vendo. Ele tem 1 centímetro de aresta aqui, ó. Certo? A parte de baixo também. Então, quantos centímetros ele vai ter? 2 centímetros, formado pelos 8 cubinhos. Então, mede 2 centímetros. Vamos continuando aqui. Estão entendendo? Estão com dúvida? Tenho certeza que conforme a gente for fazendo, vocês vão entendendo mais, tá bom? Por isso que eu gosto de fazer junto com vocês os exercícios para a gente ir entendendo. E na aula ao vivo vou explicar isso mais claro para vocês, tá? Que é um assunto meio difícil assim de ensinar por vídeo, né? Mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito bem, pessoal, vamos então continuando aqui. Esse exercício número 2, eu vou fazer com vocês na nossa aula ao vivo, tá? Porque eu sei que esse é um conteúdo bem difícil, complicado de entender. Então, esse conteúdo aqui, esse exercício aqui, eu vou fazer com vocês na nossa aula ao vivo, tá? Então, vamos deixar ele para fazer depois. Vamos continuar aqui no exercício 3, tá bom? Para cada pilha apresentada, indique a quantidade de cubinhos em cada uma das camadas e calcule o volume total. Então, para a gente calcular o volume total, a gente tem que saber o total de cubinhos, né? Mas a gente vai ver por camada. Então, aqui já está indicando, ó, terceira camada. Quantos cubinhos na fila? Tá? Não é toda na terceira de cima. Então, na fila tem 1, 2, 3, 4 cubinhos. Na segunda camada, a gente tem 2 filas. Por que 2 filas, professora? Olha aqui, tem na frente e tem atrás, tá vendo? Na terceira camada, a gente não tem fila na frente, só tem essa de trás. Então, na segunda, a gente tem a frente e tem atrás. Então, a gente tem 2 filas com 4 cubinhos. Na primeira camada, também a gente tem a fila da frente e a fila de trás. Então, 2 filas com 1, 2, 3, 4. 4 cubinhos. O total de quantos cubinhos que a gente tem aqui? A gente vai aprender a fazer uma multiplicação, mas por enquanto vamos contar mesmo na mão. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem a parte de trás. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. E tem a parte de trás. 17, 18, 19, 20. Então, o volume dessa pilha aqui é 20 cubinhos. Escreva aí. Ok? Deu para entender? Agora, a gente vai fazer desse cubo grandão aqui. Terceira camada. Olha só. Agora, ele não tem igual aqui, que não tem fila na frente. Ele tem. Ele tem todas as filas completas. Então, 1, 2, 3, que tem também 3 cubinhos, né? Então, a terceira camada, que é a camada aqui de cima, ela tem 3 filas. 1, 2, 3. Com quantos cubinhos cada fila? 1, 2, 3. 3 cubinhos cada fila. A segunda camada, também, ó, vamos pegar essa camada aqui de baixo, né? Segunda. Ela tem 3 filas com 3 cubinhos. E a primeira camada, mesma coisa, ela tem 3 filas com 3 cubinhos, ok? A gente tem que contar até o que a gente não enxerga, para a gente poder calcular o volume. Então, para a gente poder achar o volume total desse cubo, a gente pode contar manualmente, contando também os cubos, as partes que a gente não enxerga, ou a gente pode multiplicar,
fazer uma conta de multiplicação. A gente vai pegar 3 vezes 3 vezes 3, tá? Então, vamos lá. Por quê? 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, 3 vezes 3 vezes 3. Que dá, vamos fazer uma expressãozinha aqui, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 cubinhos que tem aqui é o volume dessa figura aqui, ok? Então, vamos continuar aqui na página 15 para a gente entender como que a gente calcula através da multiplicação, tá? Para a gente entender. Então, vamos terminar com essa página aqui. Bom, nós temos mais uma figura aqui para a gente ver o volume dela. Então, a gente tem a primeira camada da figura, ela tem 1, 2, 3, 4. Então, ela tem 2 filas, mas uma fila. Então, a primeira camada, uma fila com 4 cubinhos e outra com 2. Então, ela tem a primeira camada, que é a parte de cima, a camada de cima. Então, ela tem uma fila com 4 e outra fila com 2, certo? A primeira camada é a camada de baixo. Então, a camada de baixo, ela tem quantas filas, ó? A gente enxerga 1, 2, 3. Ela tem 3 filas. Com quantos? Com 4 cubinhos cada fila. Ok? Então, agora vamos contar o volume. Quantos cubinhos tem aqui? Então, a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o volume dessa imagem aqui, desse empilhamento de cubinhos, é 18 cubinhos. Ok? Repare minha letra, porque eu tô escrevendo meio esticada, assim, ela fica feia. Bom, então agora a gente vai entender um pouquinho a montagem e tentar fazer algumas contas para a gente achar na multiplicação, em vez de ficar contando, assim, né? Porque a gente não consegue ver todos. Então, a gente pode se atrapalhar na contagem, apesar que é simples também de olhar. Mas tem um jeito mais fácil de calcular isso, e a gente vai aprender agora. Observe a construção do paralelepípedo e as sentenças matemáticas associadas a cada etapa. Então, a primeira etapa, ela tinha uma fila de 2 fileiras com 3 colunas, vamos por assim. A segunda etapa, ela já tinha 2 fileiras, ó, certo? 2 fileiras, à frente e atrás, com 2 de altura e 3 de largura. 3 cubinhos aqui. Na terceira etapa, ela tem ainda 2 fileiras, mas ela tem 3 na altura, 2 de largura e 2 fileiras. Então, seria 2 vezes 3 vezes 3. Aqui, ela tem 4, certo? Fileiras. Ela tem 2 de largura. E também tem aqui 3, né? De comprimento. Então, o que os números em vermelho indicam? Então, indicam o total de camadas que já estão montadas. Então, aqui a gente tem a primeira camada, tá? 1. A gente tem a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada. E esses números indicam o que também? Não tem só eles de vermelho, tem outros. Ah, não, outros são de laranja, eu acho, né? Então, de vermelho, então, as camadas. Então, aqui, letra A, indicam as camadas.
que já estão montados. A multiplicação 2 vezes 3 aparece em todas as etapas. O que elas representam? Representam a quantidade de cubinhos por camada, certo? Então, 2 vezes 3, ó, aqui. Aqui, então são 2 filas de 3 cubinhos. E o número em laranja, o que ela representa? Representa o volume. Então, a gente viu uma camada, vezes 2 fileiras, vezes 3 colunas, que dá 6. A gente viu a segunda etapa também. 2 camadas, vezes 2 fileiras e 3 colunas, 12. Na terceira etapa, a gente viu 18. Na quarta etapa, a gente viu 24. Então, o número em laranja representa o quê? O volume do paralelepípedo. Ok? Muito bem. Agora escreva as sentenças matemáticas para representar as etapas da construção a seguir. Então, a gente tem um modelo aqui, bem parecido com o que a gente viu no exemplo. Então, a gente vai fazer uma sequência matemática aqui, uma multiplicação para a gente descobrir. Então, a primeira coisa, ele tem quantas fileiras? Fileiras são os andares, vamos falar assim. Ele tem um andar. Então, 1 vezes quanto? Quantos cubinhos a gente tem de coluna? Tem 3, então 1 vezes 3, vezes quantos cubinhos tem de largura? 3 também. Isso dá quanto? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, o volume desse cubinho aqui é 9. A gente já vai aprender como que a gente coloca metro, o quê? A gente vai ver. Bom, aqui a gente tem 2 fileiras agora, 2 andares, ó, 1, 2. Então, 2 vezes... Quantos cubinhos tem na coluna? 3. Quantos cubinhos tem na largura? 3 também. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. E agora a gente tem a outra etapa aqui. Quantos andares tem aqui? Tem 3 andares. Então, 3 vezes... Quantos aqui em cada andar, vamos supor, né? Em cada coluna tem 3 vezes. E quanto tem aqui, ó? 3 também. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Ok? Então, a gente sempre tem que multiplicar ele nas 3 partes que ele aparece. Ele aparece na altura, ele aparece na largura e ele aparece também no comprimento, ok? Seriam mais ou menos assim, essas 3 partes que a gente tem no volume, para a gente poder calcular. Então, aqui a gente vai fazer 2 exemplos. Vou terminar com esses 2 exercícios aqui, tá bom? A gente continua na próxima aula. Acho que até na aula ao vivo dá pra gente continuar, né? Pra gente entender bem esse conteúdo. Então, ó, aqui nós temos um informativo. Para encontrar o volume de cubos e paralelepípedos, podemos contar quantos cubinhos são em cada fila, quantas filas a gente tem e quantas camadas são, certo? E multiplicar, então, esses 3 números. Então, são as filas, as camadas e quanto tem em cada camada, ok? Então, vamos ver se a gente vai entender aqui nesse exercício, ó. Usando multiplicações, quantos cubinhos mede o volume de cada uma dessas pilhas? Então, vamos lá. A gente tem que ver quantas camadas ele tem, quantos andares. 1, 2, 3. Põe o 3 aqui. Ele tem quantos... Qual que é a largura dele? Ele tem 1 e 2, certo? Então, ele tem 2 larguras aqui. Vezes 2. E quanto que tem em cada uma dessas camadas? Vamos supor aqui. Tem 1, 2, 3, 4. Vocês entenderam? Então, ele tem o andar, ele tem 1, 2, 3.
Em cada andar, ele tem uma fila e outra fila, 2. E cada fila dessa, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer a conta agora. Ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 4, 24 cubinhos. Vamos fazer esse outro aqui, pra gente entender? Então, primeiro, quantas camadas? Ele tem 1, 2, 3. Então, ele tem 3 camadas. Ele, vezes, né, que a gente sabe que é vezes. Ele tem quantas camadas aqui, ó, na fila dele, tem quantas colunas, ó? Tem 1, 2, 3. Agora, nessas camadas aqui, quantas colunas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, agora a gente tem que fazer essa conta aqui. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 8, 72. 72 cubinhos. Ok, pessoal? Então, sempre 3 dimensões que a gente procura no volume para poder calcular, tá bom? Então, para a gente concluir essa aula, eu quero que vocês façam o exercício aqui do caderno de atividades, ó, do CA, tá? Todo o exercício aqui. Eu vou tampar essa aqui, porque senão vocês vão ver a resposta, né? Então, vocês têm ali na página 33 do caderno de atividades, vocês têm ali alguns exercíciozinhos que vão servir de apoio para o que a gente estudou agora, tá? Que tem a ver com o conteúdo que a gente viu. Então, eu quero que vocês façam essa página, a página 13, tá bom? E lembre, então, pessoal, de participar da nossa aula ao vivo, tá bom? É muito importante para vocês tirarem as dúvidas, anotem sempre as dúvidas de vocês, não esqueçam, para que vocês possam, na aula ao vivo, tirarem as dúvidas. E eu vou sempre separar alguns exercíciozinhos, principalmente em matemática, que é mais complicado, né, de fazer em vídeo, para a gente poder fazer junto, para a gente poder entender todo o conteúdo junto, tá bom? Então é isso, faça então o exercício 13 e a gente se vê na próxima aula, tá, pessoal? Opa, exercício da página 33. 33, o CA, ó. 33. CA, matemática, página 33, tá bom? Falei 13, mas não é. 33, para vocês fazerem, tá bom? Então é isso, turminha. Um beijo e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau.